Bom dia, gente do nono A. Vamos fazer aqui uma revisão, passando para vocês aqui uma revisão, já que vocês estão em casa, nós não estamos na escola, mas mesmo assim vocês não vão deixar de ter essa revisão. Uma revisão que já foi feita em sala de aula e eu volto a repetir, porque as provas que vocês vão fazer do primeiro bimestre contém esse assunto, certo? Então vamos fazer aqui revisão de frações, certo? Revisão de frações, adição e subtração com denominadores iguais. Então o que é denominador numa fração? É essa parte de baixo, certo? Essa parte que fica aqui. Isso aqui é denominadores. E aqui em cima são numeradores. Então, denominadores iguais, eu tenho aqui na minha letra A, eu tenho 1 meio mais 3 meios, que é igual. Então, eu vou repetir o denominador, que ele é 2, eu repito. Não somo, só repito, 2. E o que é que eu vou somar? É o numerador. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, eu simplifico por 2 e 2 e vou dar 2 sobre 1, que é 2. Certo? Então, o resultado dessa fração, dessa soma dessa fração de 1/3 com mais 1 meio com mais 3 meios vai dar igual ao número 2. Certo? Dá igual ao número 2. Certo? Voltando para cá. A segunda, letra B, eu tenho 2/3 menos 1/3. É igual a 2 menos 1 sobre 3 vai dar igual a 1/3. Então, essa aqui dá igual a 1/3. Certo? A letra C, embaixo, eu tenho 4/3 mais 1/3 menos 2/3. Denominadores iguais, repito, só o 3 e faço a soma. A soma 4 mais 1, 5, menos 2, 3. 5 menos 2, 3, sobre 3, que dá igual a 1. Certo? Então, quando eu estiver trabalhando com denominadores diferentes, então, retornando, então as atividades, botei aqui uma atividade. Letra A, primeira questão, resolva as frações. Então eu tenho 3 meios mais 4/3, é igual. Letra B eu tenho aqui 1/4 mais 3/4, é igual. Note que essa aqui tem que fazer o mínimo múltiplo comum, essa aqui não precisa. Letra C, eu tenho 7/3 mais 4/8. É uma multiplicação. Multiplicação, se lembrando que eu tenho que fazer isso. E a letra D, uma divisão. Eu tenho 2/3 dividido por 5/4. Vou manter essa, trocar de sinal e inverter essa outra. E fazer uma multiplicação. Certo? Ok? Então, revendo de novo o que eu falei sobre frações, né? Coisa simples, frações. Mas muitos problemas de matemática vai ser resolvido através de frações. Certo? Então o aluno tem que saber do nono ano isso. E saber mesmo, tá? Então eu tenho aqui, na primeira eu falei o que? Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo o numerador. Se der para simplificar, eu vou e simplifico. Na letra B, é uma subtração, 2/3 menos 1/3. Então, denominadores iguais, permanece 3, e vou subtrair aqui o numerador. Quando eu tenho uma misturada, certo? Mais e menos, então eu vou fazendo. Olho os denominadores, se são iguais. Então, denominadores iguais, 4/3, 1/3 e menos 2/3. Então, eu fiz a soma, com 3, 5, menos 2, deu 3, e permanece o denominador 3, que deu igual a 1. Quando é denominadores diferentes,
Então eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, certo? Denominadores diferentes, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, ok? Então eu tenho que fazer. Então eu tenho aqui na letra A 1/3 mais 2/3. O mínimo múltiplo comum de 5 e 3, que é mínimo múltiplo comum, é aquela pouquinha. Eu tenho que botar 5, 3, passa a barra. 3 dividido por 3 dá 1, desce 5, 5 dividido por 1 dá 5. E a multiplicação, 15. Isso se chama mínimo múltiplo comum, ok? Mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum. 5, 3 por 3 dá 1, desce 5 por 5 dá 1. 3 vezes 5, 15. Ok? Mínimo múltiplo comum. Então o nosso mínimo múltiplo comum foi 15. Peguei o 15, dividi por 5 e multipliquei por 1. 15 dividido por 5, 3. Então está aqui o 3. Certo? Está aqui o 3. 15 dividido por 3, 5. Vezes 2, 10. Dividido por 15. Soma 3 mais 10. 13 e 15. 13, 15 avos. Na segunda, eu tenho letra B, 2/3 menos 1/4. O mínimo de 3 e 4 dá 12. Peguei o 12, divido por 3 e multiplico por 2. 12 dividido por 3, 4. Multiplicado por 2, 8. Certo? 8. E 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então 8 menos 3, 5. E o denominador é 12, repete, 5 dozeavos. Só isso. Vocês têm que saber e praticar isso aí. No caso da multiplicação, vamos voltar para aqui. Foi que eu fiz a multiplicação. No caso da multiplicação, nós temos aqui 5/3 multiplicado por 2/8. Então, numerador com numerador. 5 vezes 2, 10. Denominador, 3 vezes 8, 24. Certo? 12 dividido, 10 dividido por 2, 5. 24 dividido por 2, 12. Resolvido. Aqui não tem como simplificar. Na letra B, nós temos 7 onzeavos multiplicado por 4 oitavos. Então, multiplicando 7 vezes 4, 28. 8 vezes 11 vezes 8, 88. Aqui temos dois números pares, então simplificamos por 2. Então a metade de 28, 14. Metade de 88, 44. E continua, porque são dois números pares, 14 e 44. Por 2 dá 7 e 44 dá 2. Aqui não tem como simplificar, certo? Então multiplicação é isso. No caso de divisão, certo? No caso de divisão, nós temos aqui 2/3 dividido por 4/5, que é igual. Mantém a primeira, 2/3, muda de sinal, que é dividir, passa a ser multiplicar, e você tem 5/4, que é igual 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Então você tem aí 5/6. Na letra B, eu tenho 1/2. Letra B, eu tenho 1/2 dividido por 1/3, que é igual. Mantenho 1/2, troco de sinal, passa a ser multiplicar e inverto. Então fica 3 sobre 1. Quando eu multiplico, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1, 2. Ok? Então, tem um pouco de cuidado na divisão. Não vá dividir 2 dividido por 3. Não é nada disso. Isso aqui você está trabalhando com frações. No momento. Isso é outra coisa. Quando se vai trabalhar com números decimais, que se faz isso. Mas agora não tem nada que fazer nada disso. Certo? Então eu deixo aqui uma atividade para vocês fazerem. Tá no seu caderno lá. Pega o seu caderno. Procure o livro do 8º ano. Procure frações. Aí tem que praticar mais isso. Isso é importante. Então eu tenho aqui, passei para vocês 3 meios, né? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui.
Está aparecendo? Agora, atividades. Eu tenho aqui 3 meios mais 4 terços. Letra A. Na letra B, 1 quarto mais 3 quartos. Na letra C, 7 terços multiplicado por 4 oitavos. Certo? E a letra D, 2 terços dividido por 5 quartos. Certo? Alguma dúvida? Vocês ligam para mim aí. Certo? A gente entra em contato e faz. Tá? Agora eu vou preparar potências para vocês, tá? Momento aí. Eu tenho uma divisão, certo? 1 quarto elevado a menos 2, eu tenho 1 sobre 1 quarto sobre 2 e vou chegar a 1 sobre 1 16. O que é isso aqui? É 1 dividido por 1 16avos. Eu vou deixar 1, que é a primeira fração, que é como se aqui tivesse o número 1 aqui embaixo e o número 1. E vou inverter a segunda, 16 sobre 1, que dá o número 16. Então 1 quarto elevado a menos 2 é o número 16 quando você calcula. Certo? Então o que foi que a gente viu até agora de potência? Que isso aqui é uma revisão que já foi feita em sala de aula. Estou refazendo ela de novo, certo? Para poder ficar mais atento vocês. Então o que é potência? Potência é quando eu tenho um número que ele tem um expoente, tá? E a base. E você vai ter que pegar esse número da base e multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes o expoente estiver pedindo. Nesse caso aqui, 2 está sendo elevado a terceira. Então eu tenho que pegar o fator 2 e multiplicar por ele 2 vezes 2 vezes 2, que você vai encontrar 8. Certo? Toda potência, nós temos potência com expoente positivo e temos potência com expoente negativo. Quando é expoente com expoente positivo, nós trabalhamos direto. Quer dizer, todo número elevado ao expoente 0, ele é igual a 1. Todo número elevado ao expoente 0, ele é igual a 1. Certo? Então, nós temos aqui 2 elevado a 0. Tá? 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Se eu tenho 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, que dá 9. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 2 é 100, que é 10 vezes 10. Então, isso aqui é o caso de potência com expoente positivo. No caso de potência com expoente negativo, então nós vamos ter uma fração. 2 elevado a menos 1 dá 1 meio. 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Que vai ficar 1, 2 vezes 2, 1 quarto. Quando eu tenho 2 elevado à terceira, a menos 3, vou ter 1 sobre 2 elevado à terceira positivo. E eu vou ter 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 oitavo. Quando eu tenho 3 elevado a menos 4, 3 elevado a menos 4, tá? 3 elevado a menos 4, eu vou ter 1 elevado a 3 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então dá 1 sobre 81. Quando eu tenho dentro do parênteses uma fração 1 quarto elevado a menos 2, então o meu numerador é 1 e o meu denominador é 1 quarto, fechando parênteses, elevado a 2, positivo. O que quer dizer que eu tenho 1 no numerador e no meu denominador eu tenho 1 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. E você vai multiplicar 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 4 é 16. Dá 1 sobre 1 16avos. Como resolver isso aí? Nós temos a continuação aqui embaixo. Então eu tenho que 1 está sendo dividido por 1 16avos. O que é isso? Eu vou pegar 1 e vou multiplicar por 16 sobre 1. Vou inverter isso aqui, que a gente viu em fração. Quando é divisão, nós trocamos de sinal e invertemos.
Então dá 1/16. Isso aqui é para todos os tipos. Que a gente pegar desse jeito, vai ter que trabalhar dessa maneira. Certo, gente? Ok. Então, as propriedades vai ficar para a próxima aula. Ok? Próxima aula a gente vê as propriedades. Ok? Obrigado.